sou a doutora Cecília Cavazzani, sou advogada. Passei no primeiro exame de ordem a que me submeti, logo após ter saído da faculdade. Após 1 ano de formada, passei em um concurso público para cartório de registro civil das pessoas naturais em Minas Gerais, considerados por muitas pessoas um dos concursos mais difíceis. Gostaria primeiramente de cumprimentá-lo por ter adquirido esse material de estudos da editora Ridel. A disposição em procurar um material com bom conteúdo e dedicar-se a estudá-lo já demonstra o seu interesse em passar no seu exame, prova ou concurso público. Você já deu o primeiro passo rumo ao seu sucesso nas provas. Em minha trajetória de concursos, percebi a dificuldade que os candidatos têm em serem aprovados no exame de ordem ou em concursos públicos de todos os tipos. Resolvi, então, me dedicar a analisar o que diferencia um candidato que estuda para a prova e é bem-sucedido, de outro que também se dedica, mas não consegue a aprovação. Como resultado dessa busca, encontrei um modelo de estudos que combina a inteligência emocional do candidato, ou seja, a preparação psicológica, com a preparação cognitiva do candidato, que consiste nos conteúdos técnicos e intelectuais abordados nos exames. Assim, hoje, além de exercer a advocacia, me dedico a auxiliar e preparar de modo eficiente candidatos a exames, provas e concursos públicos em todas as áreas. O que diferencia um candidato que estuda e é aprovado de uma pessoa que estuda e não passa na prova? A diferença entre os dois está no modelo de estudos do primeiro candidato, ou seja, está na fórmula que ele usa para estudar. Você já percebeu que passamos, em média, 20 anos da nossa vida na escola e ninguém nos ensina o essencial, que é como aprender e como memorizar o que aprendemos. Para ser aprovados em exames, provas, você tem que tratar a si mesmo como uma empresa. Você é o seu negócio e, portanto, precisa administrar seus estudos. Precisa, primeiramente, criar uma meta com um caminho a seguir. Assim, o percurso ficará mais fácil. Você pode até pensar que já tem uma meta, que é passar no seu exame. Ótimo, você tem um bom objetivo, mas uma meta é um plano mais complexo, que transporta seus sonhos para um plano concreto, fazendo com que seus objetivos saiam do mundo das ideias e isso gera comprometimento e os torna tangíveis. Mas como fazer uma meta? Tenha em mente, em primeiro lugar, que suas metas devem ser escritas. Pense. Tudo o que é importante na vida das pessoas está por escrito. Quando você nasce, tem uma certidão de nascimento. Quando se forma, tem um diploma. Quando se casa, tem uma certidão de casamento. Quando compra um imóvel, a propriedade dele lhe é assegurada por uma escritura registrada. Eu poderia lhe dar vários outros exemplos. Então eu lhe pergunto, por que o seu objetivo ainda não está no papel? Será que ele não é importante? Quando criamos uma meta escrita ou uma sequência delas, estamos criando pontos de apoio que nos ajudam a seguir com afinco rumo aos nossos desejos. São as metas que valorizam não só o momento da vitória, mas todo o caminho percorrido, tornando a busca tão emocionante quanto a conquista. Ao escrever sua meta, você tem que se preocupar com 3 itens. Primeiramente, sua meta deve ser específica, ou seja, objetiva e direcionada. Passar no meu exame e dar a esse exame um nome, seja ele um concurso específico ou uma prova determinada. As metas também precisam ser fracionadas. Assim, você precisará fazer um planejamento para realizar seu objetivo, ou seja, estudar com afinco, dedicar tantas horas ao meu aprendizado, ficar relaxado no momento do exame, entre tantas outras etapas que você julgar necessárias para ter êxito no seu exame. E, por fim, as metas devem ser dimensionadas no tempo, ou seja, você tem que estabelecer um prazo para realizá-las. Enquanto suas metas não tiverem um prazo para serem atingidas, serão meros sonhos flutuantes no tempo. Então, determine prazos não apenas para a sua meta principal, mas para todas as etapas necessárias à sua realização. Após refletir sobre seus objetivos e escrever sua meta, guarde o papel em um lugar que você possa sempre consultar, para que sempre se lembre de seus objetivos. Isso o ajudará a manter o foco. Após aprender a fazer uma meta, você perceberá que esse processo funcionará para todas as partes de sua vida. Ajudará em suas finanças, em sua carreira e até em sua vida pessoal. Agora, quando falo com você, não posso saber qual o seu ponto de partida rumo à aprovação no seu exame.
Não sei se é a primeira vez que você se submeterá ao exame ou se já fez a prova várias vezes e não foi aprovado ainda. Então, vou procurar dar a você o maior número de informações possíveis para ajudá-lo em sua caminhada. Vários fatores podem atrapalhar você na sua jornada de estudos. Procurei identificar as dificuldades emocionais mais frequentes dos candidatos. Os candidatos para concursos e provas podem ter várias dificuldades, mas entre elas, 2 empecilhos são os grandes vilões. Em primeiro lugar, temos o famoso branco, e em segundo, a dificuldade de criar motivação para estudar, ou seja, o candidato sente sono na hora dos estudos, fome, desatenção. Qualquer coisa que acontece é motivo para interromper os estudos. Essas dificuldades são entraves psicológicos. O candidato quer a aprovação, mas qualquer coisa que acontece é motivo para desânimo ou ansiedade. Assim, reflita no que faz você ter brancos no momento do exame, ou porque logo após que começa a estudar, sente sono. Conheci um candidato que estudava com grande qualidade, era dedicado, comprometido, conseguia grandes médias em simulados, mas no momento da prova tinha brancos que o impediam de ser bem-sucedido no seu exame. Em uma conversa, questionei por que ele se auto-sabotava. Depois de tanto esforço, aos poucos fomos percebendo que ele tinha uma crença, ou seja, um valor em sua vida que estava conflitando com a ideia de passar no exame. Quando era criança, ouvia seu avô dizer que o poder corrompe. E mesmo apesar disso não ser verdade, a mensagem ficou gravada em seu interior. E como ele estava fazendo um concurso para juiz de direito, que detém um grande poder nas mãos, ele se auto-sabotava porque não queria ser corrompido e perder seus valores. Somente após saber o que o impedia de obter êxito na prova e fazer com que sua crença não tivesse mais valor, é que o candidato passou a fazer exames sem ter os brancos e, por fim, foi aprovado. Tornou-se juiz de direito e hoje utiliza seus bons valores para ajudar a dirimir os conflitos a eles submetidos. Tantos outros entraves podem impedir um candidato a não ser aprovado nos exames. Às vezes, a fama que tem um filho de ser o irmão menos inteligente, ou mesmo o mais inteligente, e toda a pressão que esse rótulo pode gerar, acaba por prejudicá-lo nos resultados. Em outras ocasiões, o concurso no qual o candidato busca aprovação o fará mudar para longe de sua família, e essa situação lhe é muito desconfortável. A ansiedade também é uma grande barreira na vida de um candidato. Para essa questão, procure fazer relaxamentos. Imagine a situação que te deixa ansioso como se ela já estivesse no passado. Imagine nos mínimos detalhes que você já fez a prova, porque para seu cérebro não faz sentido criar ansiedade para uma situação pretérita. Cabe a você, em um momento de autoanálise, descobrir a sua barreira emocional ou suas barreiras emocionais. Outra dificuldade que o candidato encontra é a pressão dos amigos e familiares. Muitas vezes, o estudante é obrigado a ouvir palpites de quem nunca esteve em seu lugar e o censura ou faz pouco de seu objetivo. Seria muito fácil dizer para você não dar importância para o que os outros dizem, mas no dia a dia, as coisas não são bem assim. Um estudo descobriu que as pessoas podem ser divididas em 2 grupos, de acordo com sua fonte de decisão. O primeiro grupo enquadra as pessoas que têm fonte de decisão interna, ou seja, decidem por elas mesmas o que é melhor para a sua vida. E o segundo grupo foi denominado de decisão externa, pessoas que no processo de decisão são influenciadas pela opinião de outras. Para saber qual sua fonte de decisão, responda a essa pergunta de pronto, sem pensar profundamente. Qual foi o melhor trabalho que você já fez? Respondeu? Agora me responda. Por que você acha que esse foi o melhor trabalho que realizou? Já respondeu? Se você respondeu minha pergunta com que sei que foi o melhor porque simplesmente acho que foi o melhor, você é uma pessoa que em seu trabalho tem fonte de decisão interna. Ou seja, a sua opinião é a mais importante. Já, se sua resposta foi parecida com porque meus colegas elogiaram ou porque meu chefe disse que estava ótimo, no trabalho você tem fonte de decisão externa. Assim, a opinião de outras pessoas ao seu redor tem grande importância para você. Se, portanto, for uma pessoa de decisão externa na área do trabalho,
o que inclui os exames ao qual se submeterá, você deve estar se perguntando como é possível deixar de me importar ou me importar menos com o que as pessoas pensam a meu respeito, não é mesmo? Com sua autoestima fortalecida, sugerimos que você passe a ouvir o que de bom as pessoas falam de você. Dê menos importância ao que lhe incomoda. Isso requer treino, mas depois que você estiver treinado para escutar o que lhe favorece, sua vida ficará muito melhor. Nos momentos mais difíceis da vida, quando perceber que a opinião negativa de outras pessoas está te prejudicando, lembre-se que está caminhando rumo à sua meta e que atingi-la é muito mais importante que a opinião de fulano e de cicrano. Ao colocar sua meta em primeiro plano, você constatará que todo o resto fica tão pequeno que não vale a pena sofrer. Se você for uma pessoa de referencial interno ou externo, recomendo que não saia espalhando aos quatro ventos que tal dia terá uma prova de concurso ou que está aguardando o resultado de um exame. O fato de você sentir que tem que prestar contas às pessoas a que você estiver contado acabará gerando uma pressão que poderá prejudicá-lo no momento da prova. Conte seus planos apenas para quem você tiver certeza que torce por você. E lembre-se também de ser grato às pessoas que o apoiaram, pois a gratidão é a mãe de todas as virtudes e o melhor propulsor para o sucesso. A gratidão pode nos lançar a fazer algo extraordinário em homenagem àqueles que mais admiramos na vida, como forma de agradecimento. Como eu já disse, várias questões podem atrapalhá-lo na busca da aprovação do seu exame, mas você de algum modo terá que superá-las, pois encontrar uma pedra no caminho é normal, todos nós temos as nossas, mas não podemos passar a colecionar pedras como desculpa. É natural sentirmos frustração, medo, tristeza, decepção. Afinal, somos humanos. Temos o direito de chorar e ficarmos tristes, mas por pouco tempo. Pois temos o dever de aproveitar o que cada situação nos traz de bom, procurando sempre um paradigma que nos beneficie. Não que isso seja fácil. Passar a olhar a vida por um prisma mais otimista pode de início requerer um grande esforço, mas depois torna-se um hábito. E para se acostumar a ter uma visão otimista da vida, habitue-se a perguntar como é possível transformar um acontecimento ruim num bom acontecimento e não ficar remoendo os episódios difíceis que já viveu. Na vida, sempre teremos questões para resolver e você ainda tem as questões do seu exame. Agora, você precisa colocar os seus planos em prática. Para isso, organização é essencial. Pode parecer perda de tempo parar e organizar seus estudos e seu ambiente de estudos. Você pode estar pensando que o melhor mesmo é pôr a mão na massa. Mas eu lhe pergunto, o que leva mais tempo? Parar para comprar um mapa ou ficar perdido no meio do caminho? Organizando os seus estudos, você otimiza seu tempo e assim consegue estudar, trabalhar e descansar melhor. Sem um plano, quando você estiver estudando, pensará que deveria estar descansando. E quando estiver descansando, pensará que deveria estar estudando. Assim, você nem estuda, nem descansa de modo satisfatório. Para colocar seu plano em prática, faça uma primeira avaliação e verifique o ponto de partida. Sem saber sua nota de saída, fica difícil medir o seu progresso, o que pode causar desânimo. Você compete consigo mesmo e cada ponto conquistado deve ser computado. Não importa que sua nota seja baixa, o mais importante nessas primeiras avaliações é ter consciência do nível em que está e o quanto precisará aumentar sua nota para conseguir ser aprovado. Faça uma agenda para o seu exame e aprenda a lidar com o tempo. Lidar com o tempo consiste principalmente em envolver-se com o que você está fazendo naquele momento e viver a experiência do presente, de forma consciente, o que torna mais fácil seguir seu caminho e seu cronograma de estudos. Mas como fazer um cronograma de estudos? Meu conselho é que você estabeleça um prazo para se preparar para a prova, que não deve ser muito curto para que não se frustre, nem muito longo para que não perca o foco. Dentro desse prazo, distribua as matérias que você precisa estudar. Faça essa distribuição por afinidade. As matérias parecidas devem ser estudadas
uma em seguida da outra, o que gera um intercâmbio de informações e o ajudará a memorizar seu conteúdo. Outra dica importante é estudar todas as matérias solicitadas no edital do seu concurso, prova ou exame. Estudar somente a matéria até ela se esgotar e só então começar a estudar outra dificulta a sua memorização. Dedique-se às matérias consideradas mais importantes na sua prova e dedique mais tempo e atenção às matérias que não gosta muito. É difícil estudar o que não gostamos, mas é importante que você estude o edital completo do seu exame. Faça um cronograma das matérias da sua prova. Intercale matérias que você não gosta com as que tem mais afinidade. E coloque no mesmo dia de estudos matérias similares, para que você absorva melhor o conteúdo. Além de organizar o cronograma de seus estudos, você precisa organizar o ambiente de seus estudos em casa. A primeira coisa a ser feita é romper com a rotina doméstica, implementando mudanças no lugar onde você estuda. Assim, reserve um lugar específico para estudar, um lugar que seja só seu. Utilize mesa e cadeira confortáveis, que lhe permitam ficar sentado por algumas horas sem se cansar demais. E lembre-se de levantar-se a cada 50 minutos de estudos. Nem pense em estudar no sofá ou na cama, porque a postura pode prejudicar sua coluna e provavelmente você acabará dormindo ou ligando a TV. Uma boa dica que utilizo até hoje no meu escritório é usar uma ferramenta de motivação que sempre fique à vista. Faça lembretes com sua meta, coloque-os em porta-retratos, sob a mesa, cole-os na parede ou coloque como papel de parede em seu computador. O lembrete é importante porque às vezes você pode perder o ânimo de estudar, por perder o foco e achar que não está fazendo nada, sentado ali. Nessa ferramenta, escreva frases de impacto, use cores e figuras representativas do seu objetivo. Uma atitude que pode revolucionar seu aprendizado é introduzir música clássica em seu ambiente de estudo. Já foi comprovado que a música clássica, no estilo barroco, como Bach e Pachelbel, ajuda um aluno a concentrar-se melhor e memorizar temas com mais facilidade. Utilize uma biblioteca básica para cada matéria abordada em seu exame. Procure saber qual autor é mais indicado para seu tipo de prova. Na dúvida, procure a obra mais completa, na qual o autor exponha não apenas as suas próprias ideias, mas também outras correntes de pensamento. Para estudar, você também pode utilizar a internet. Essa ferramenta, além de permitir a consulta dos conteúdos das matérias abordadas em seu exame, dá acesso a fóruns de discussão, o que pode ajudá-lo a tirar dúvidas e ver que tantas outras pessoas estão passando pelo mesmo processo que você. Isso pode ajudá-lo com o estresse gerado pela ansiedade de ser aprovado. Uma dúvida frequente entre estudantes é fazer ou não um curso preparatório para seu exame ou concurso. Se você tiver dinheiro e tempo disponível, vale a pena investir em um curso preparatório. Porém, apenas o curso não será suficiente para sua aprovação. É imprescindível estudar em casa ou em uma biblioteca. O cursinho vai acelerar seu aprendizado e o estudo em casa vai fixar o que você aprendeu. Faça o curso com afinco, compareça em todas as aulas e procure usar de melhor forma as facilidades oferecidas pela escola. Fique atento na escolha do curso. É importante fazer um bom curso preparatório. Converse com pessoas que foram bem-sucedidas na prova que você pretende realizar e peça a indicação de um curso bem estruturado. O mercado de cursos preparatórios para concursos cresceu muito. E se você não tiver critérios para escolher um, poderá se prejudicar. Os cursos relâmpagos, por exemplo, esses que começam a menos de um mês antes da prova, atrapalham mais do que ajudam a quem não estava estudando antes de matricular-se neste curso. Porque como o tempo é curto, a correria para passar toda a matéria acaba gerando muita pressão, deixando o candidato ansioso e assustado. Entre fazer um curso relâmpago e estudar em casa a partir de um planejamento sério e bem feito, fique com a segunda opção. Depois de organizado o modo como vai estudar, quero conversar com você sobre como absorver melhor e memorizar de melhor maneira o que você vai aprender.
Antes de tudo, é preciso ter uma visão geral do que se vai aprender. Pense, se você começasse a montar um quebra-cabeça de 5.000 peças sem um desenho guia da figura a ser formada, provavelmente levaria anos para concluí-lo. Mas se você tivesse a foto da montagem pronta, ficaria muito mais fácil, não é mesmo? Com as matérias é a mesma coisa. É importante que você saiba a correlação entre as matérias que você estuda e a abrangência de cada um, pois estudar fragmentos separados de cada assunto pode dificultar o entendimento global de cada tema. Saber a aplicabilidade do que você está estudando é muito importante. Faz com que o cérebro imagine a situação sendo estudada, permitindo que aquele caso imaginado fique gravado em sua memória, como se você o tivesse vivenciado. Outra dica é estudar os princípios regentes de determinada matéria. Saber o princípio ajuda a memorizar o que foi estudado, pois é possível descobrir o rumo que o tema vai tomar, podendo ainda, no caso de uma questão de múltipla escolha, ajudá-lo a deduzir qual a resposta correta. Você pode não saber qual é a resposta específica do exercício, mas se souber qual o princípio que aquela matéria segue, poderá eliminar alternativas. Por qual material estudar? Se você está iniciando sua preparação e ainda não conhece as matérias ou sabe muito pouco, sugiro que comece a estudar por resumos e questões comentadas, para que tenha a visão global da qual acabei de falar. E somente depois de familiarizado com o tema, e se o seu exame for muito complexo, é que passe a estudar por livros e manuais, que abordam os temas com mais profundidade. Para estudar de modo mais eficiente, existem vários métodos de memorização, como o uso de mnemônicos, mapas mentais, leitura de alta performance, entre outras formas de aprender mais e mais rápido. Em minha obra, esses modelos estarão detalhadamente explicados. Minha última dica de como memorizar o conteúdo aprendido é fazer as provas anteriores do seu exame. Faça todas as provas e responda a exercícios. A prática na execução dos testes, além de reforçar o que você aprendeu, dará confiança no momento do exame definitivo. Agora, vamos falar sobre os tipos de provas. Nos concursos públicos, temos 3 tipos de provas mais utilizados. O primeiro é a prova de múltipla escolha. A segunda é a prova de verdadeiro ou falso, conhecida como modelo CESP. E em terceiro temos a prova dissertativa. Temos ainda em concursos jurídicos de alta complexidade o exame oral, em que o candidato é sabatinado oralmente por uma banca de examinadores. Vou passar algumas dicas de como fazer esses tipos mais requisitados de prova. Contudo, atenção, porque minhas dicas não são milagrosas. Sem estudar você não vai passar, e não existe técnica que faça milagres. Antes de começar a responder qualquer tipo de exame, após receber a prova em mãos, faça um exercício de relaxamento. Respire pausadamente, feche seus olhos e imagine-se saindo vitorioso de sua prova. Antecipe mentalmente o resultado positivo do seu exame. Isso, como eu já disse, o deixará mais relaxado. Se durante a prova sentir que está ficando ansioso por qualquer motivo, uma questão complicada ou mesmo cansaço, faça novamente um relaxamento e respire profundamente e pausadamente. E só aí, volte a resolver as questões. Em provas de múltipla escolha, leia atentamente o enunciado de cada pergunta e marque se a questão pede a alternativa correta ou a incorreta. Isso impedirá que você se confunda na hora da resposta, marcando a alternativa correta ao invés da incorreta, ou vice-versa. Divida a prova entre as matérias mais complexas e as mais simples. Comece a prova respondendo as questões de matérias com quem tem mais afinidade. Isso trará um reforço de autoconfiança, ajudando-o a responder as questões mais difíceis. Deixe em branco as questões que não sabe ou não pode responder em primeiro momento. E só depois de respondido outro bloco de questões, volte a elas, analisando-as com atenção e tentando respondê-las. Agora, se a prova não desconta pontos por questão respondida de modo incorreto, o mais inteligente é chutar a resposta certa. Mas seu chute pode ser mais certeiro se utilizar critérios na sua escolha. Vamos então a algumas dicas. A primeira dica de chute é que você elimine os absurdos. Geralmente, cada questão tem uma resposta totalmente incoerente
com o enunciado. Assim, uma alternativa já pode ser desconsiderada. A segunda dica que tenho para você é que a resposta mais repetida geralmente é a correta. Quando a questão é formulada, obviamente, o objetivo é avaliar se o candidato conhece a resposta correta ou não. Acontece que, como o examinador já sabe a resposta correta, ele tende a repeti-la em mais de uma alternativa. Outra dica é que você pode escolher entre duas alternativas parecidas. Quando duas respostas são muito semelhantes, há a possibilidade do examinador ter tentado confundir o candidato. Assim, uma das duas respostas pode ser a correta. Desconfie de respostas genéricas ou peremptórias. Em todas as ciências humanas, não há regra sem exceção. Assim, na dúvida, desconsidere a resposta que contiver as expressões como sempre, sem exceção, em todas as hipóteses. Pense e avalie melhor sua resposta. Se for chutar, antes de escolher a alternativa A, pense bem. Se duas respostas forem parecidas e uma delas estiver na letra A, provavelmente a resposta correta será a que estiver em outra alternativa. Para confundir o candidato, o examinador coloca, de propósito, a resposta parecida com a correta na primeira alternativa. Preste atenção. Eu não estou dizendo que as respostas corretas nunca estarão nas primeiras alternativas. Eu estou apenas alertando você para não errar por desatenção. Para provas do tipo CESP, que solicitam a resposta verdadeira ou a falsa, e uma questão errada anula uma certa, recomendo que você não chute, pois se escolher errado, sua nota poderá ser muito prejudicada. Agora, precisamos falar um pouco sobre qual a maneira de melhor formular a resposta em uma questão dissertativa. Primeiramente, sua resposta tem que ter conteúdo. Respostas sucintas demais, mesmo que corretas, podem prejudicá-lo. Procure preencher o espaço dado à questão. Escreva no mínimo 3 parágrafos, o primeiro introdutório, o segundo com a resposta e o terceiro com as considerações finais sobre a resposta, encerrando o assunto. Em concursos jurídicos, geralmente é permitida a consulta à legislação. Se a resposta à questão estiver inserida na lei, de nada adiantará apenas copiar o texto da lei no espaço dado à sua dissertação. Além da resposta correta, você tem que discorrer a respeito do tema da questão e não se limitar à cópia integral do texto legal. Se você tem ciência de mais de um posicionamento sobre o tema perguntado, demonstre seu conhecimento. Esse é o momento do examinador conhecê-lo. Utilize-o da melhor forma que puder. Mas atenção, escreva apenas o que sabe, sem tentar enrolar o examinador. Não se esqueça que ele é uma pessoa experiente e, percebendo sua tentativa, poderá prejudicá-lo. O que você pode fazer é discorrer sobre o princípio que envolve a pergunta ou sobre a origem do direito perguntado. Nesse caso, você estará preenchendo as linhas faltantes da resposta com conhecimento e demonstrando profundidade. Se a questão pedir determinado conceito, não responda com exemplos, mas apenas apresente seu conceito ou de um doutrinador. Se for permitida a consulta à lei e lá estiver contido o conceito em questão, você poderá utilizá-lo para desenvolver seu tema. Mas lembre-se de que escrever apenas o conteúdo da lei será o mesmo que não escrever nada. Na resposta em questão, dê a sua opinião apenas quando solicitada e procure demonstrar que sabe outras correntes além daquela que você segue. Fique atento ao tipo de concurso que você está prestando. Posicionamentos incoerentes ao cargo almejado podem desfavorecê-lo. Por exemplo, se estiver prestando um concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e demonstrar muito liberalismo acerca de temas relativos a direito penal, isso poderá prejudicá-lo. Ou se estiver fazendo o exame da OAB e adotar um posicionamento desfavorável ao seu cliente, você certamente será prejudicado. Fique atento com sua caligrafia. Faça sempre a letra das respostas de um tamanho uniforme e com formato legível. Nenhum examinador vai se dispor a adivinhar o que você escreveu. Se você sabe que escreve bastante, procure usar uma letra menor e dar um espaçamento pequeno entre as palavras e o parágrafo e a margem. Isso lhe dará mais espaço para discorrer sobre o tema proposto. Essa nossa conversa foi muito rápida, não foi?
Procurei passar a você o maior conteúdo possível e tenho certeza que, se utilizar minhas dicas ou apenas algumas delas, sua performance nas provas será extremamente melhor e as chances de aprovação crescerão muito. Então é isso. Desejo a você muito sucesso na vida e nas provas. Até mais!